Muito bem, como é que eu vou fazer então para utilizar aquele arquivo de recursos? Vamos apenas abrir novamente aqui o nosso arquivo padrão empresa txt para nós entendermos aqui qual é a lógica, né? Para cada linha dessa aqui, eu tenho que criar uma instrução SQL, né? Por exemplo, para essa linha aqui, a instrução vai ser assim, ó, insert into, aí o nome da empresa, ou o nome da tabela, né? Daí vem aqui os campos, código e descrição. E aqui os valores. Zero um interna. Ok? Então, para cada linha dessa aqui, eu tenho que criar uma instrução SQL. Qual é o lugar ideal de fazer isso daí? Será que é na aplicação cliente? Por exemplo, aqui no T2T administrativo, na janela empresa, seria legal aqui ler o arquivo de recursos, montar essas instruções, subir isso para o servidor? Ou é melhor fazer isso logo no servidor? No controller da empresa, quando eu verificar que uma empresa está sendo inserida, então eu leio o arquivo de recursos e executo as instruções SQL diretamente no servidor. É bem melhor fazer assim, não é? Então como é que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui o arquivo de recursos, T2TI padrão empresa.res, Ctrl C, em fontes ERP servidor, eu vou colar. Veja que ele pergunta se eu quero substituir, porque eu já tinha feito o teste anteriormente, né? Então eu vou substituir sim. O que é que eu faço agora no servidor? Deixa eu fechar isso aqui. Aqui no servidor, aqui em Project, View Source, aqui está o arquivo DPR, né? O DPR ele já utiliza um arquivo de recurso padrão. A própria aplicação ela já tem um arquivo de recurso, né? Esse aqui, ó, tá? Daí eu vou inserir um outro, T2TIRP padrão empresa.res. Tá? Então esse carinha aqui vai ficar vinculado ao meu executável. Basta inserir essa diretiva aqui e esse arquivo de recursos já vai ficar vinculado ao executável. E como é que eu faço para ler os dados desse arquivo de recursos? É muito simples. Aqui no empresa controller, agora sim nós vamos analisar esse armazenar dados padrões. Eu tenho aqui, olha, um arquivo, uma variável res, que é do tipo tResourceString. Daí eu tenho um lista consulta e um lista dados, string list. Tenho i para fazer um laço inteiro e tem uma consulta string, uma consulta SQL. Então aqui, olha, a minha variável res vai ser um tResourceString.create hinstance. Daí eu pego lá, olha, o T2TIRP padrão empresa do tipo txt_file. Aqui eu já instancio a minha lista de dados, já instancio a minha lista de consultas. E o que é que eu carrego na minha lista de dados? Eu carrego o stream que está aqui na minha variável res. Tá? Então, todas essas consultas aqui, ó, todas essas linhas que nós vimos no arquivinho, aqui, ó, nesse momento elas estão dentro da minha lista dados, que é uma string list. O que é que eu faço então? Eu faço um laço na minha lista dados, né? Para cada linha da minha lista dados, eu vou partir, né? Split aqui no caso é quebrar. Vou quebrar essa string tomando como base o pipe, tá? Quando isso acontecer, né, eu vou ter aí cada um desses pedacinhos aqui, olha,
cada parte da minha string que está separada pelo pipe, eles vão se tornar linhas de uma outra string list, que é a lista consulta, tá? Por isso que eu criei duas listas aqui, a lista dados e a lista consultas. A lista dados, ela vai estar assim, dessa forma aqui, ok? Daí eu vou fazer um laço nessa lista dados aqui. Para cada linha da lista dados, eu chamo a função split. Aí o que é que ela faz, a função split? Ela vai fazer o seguinte, ó. Na prática ela vai fazer isso aqui. Tá? Então é como se essa daqui fosse a minha lista dados e essa aqui, a cada iteração, vai ser a minha lista consulta. Ok? Para cada linha eu vou quebrar os dados na minha lista consulta aqui. Daí o que é que eu faço? Eu monto a minha consulta SQL. Insert int lista consulta 0 é o nome da tabela. Mais, abro parêntese, primeiro eu informo o ID da empresa. Tá certo? Daí eu venho com o lista consulta 1, que é o nome do primeiro campo. Daí eu venho com o lista consulta 2, que é o nome do segundo campo. Fecho parêntese, values. Primeira informação que eu vou passar aqui é o ID da empresa, que é o ID que está no objeto empresa. Vírgula, lista consulta 3, é o valor do primeiro campo. Vírgula, lista consulta 4, o valor do segundo campo. Montei a minha consulta? Montei. Eu chamo o comando SQL do T2T ORM, né, que ele recebe um comando SQL e executa esse comando. Passo para a segunda linha. O que é que faço na segunda linha? Quebro a segunda linha na minha lista consulta. Monto a consulta, chamo o comando SQL e assim sucessivamente até que eu execute todos os comandos. Tá bom? Então vamos fechar isso aqui e vamos testar, né? Vamos observar que nas tabelas, aquela tipo requisição, tipo pagamento, vão aparecer os dados dessa nova empresa que eu vou cadastrar, né? Que eu acho que é a empresa de número 6. E também vai aparecer um registro aqui em tipo contrato. Vamos observar, tá? Deixa eu ver aqui, empresa. Aqui, ó, a empresa vai ser a de número 6 mesmo, né? Então vamos executar aqui o servidor. Vamos executar o cliente. Empresa F2, vou colocar aqui empresa 6, empresa 6, início das atividades, um CNPJ qualquer, salvei, pronto. Ele já cadastrou para mim aqui a empresa cujo ID é 6. Se eu vier em compra tipo requisição, aqui ó, para a empresa de número 6, eu tenho a requisição interna e a requisição externa. Legal? Tá, e por que eu não deixo logo isso padrão para o RP todo? Porque pode acontecer que a empresa de número 6 tenha um outro tipo de requisição. E as outras empresas não. Tá? Essa é uma das razões. Esses dados aqui, eles são padrões. Esse daqui não. É possível que na aplicação eu faça algum teste ou execute algum código, algum cálculo com base nesse código aqui, ó. Ah, se a requisição for 01, então faça tal coisa. Se for 02, então faça tal coisa. Legal? Se for 03, aí a aplicação não vai tratar, né? Mas o usuário ele cadastrou por conta dele, ok? Essa é uma das razões, né, para nós termos esses dados padrões
por empresa, tá? Bom, fim, tipo, pagamento. Fim, tipo, pagamento. Fim, status, parcela, primeiramente. Olha. 6, está aí os status das parcelas para a empresa de número 6. Tipo, pagamento também. Tipo, recebimento também. E se nós formos agora naquele tipo contrato, né? Tipo contrato aqui, ó, tá lá. Empresa 6, normal teste. Legal? Então é dessa maneira, né, que nós cadastramos aí os dados padrões por empresa no nosso banco de dados, no banco de dados do nosso usuário, tá bom?